Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ariana e hoje vamos falar sobre o trabalho para os clássicos da sociologia. Então vamos lá? O conceito de trabalho para os clássicos, ele está relacionado ao surgimento da sociologia como uma disciplina. Por quê? Tanto Marx quanto Durkheim quanto o Weber estudaram as mudanças estruturais nas formas de trabalho na medida em que o mundo europeu se modernizou, ou seja, a partir da Revolução Industrial. Então, o autor mais antigo é o Marx, depois a gente vem para o Durkheim e, por último, para o Weber. Então, vamos lá? Começando pelo Marx. O Marx observou o universo do trabalho na compreensão da vida social. Então, o Marx ele era um crítico do capitalismo e ele estudou todo o processo de consolidação do capitalismo, as redes de comércio. Então ele era formado também em economia e filosofia. Então ele se dedicava inclusive a fazer cálculos sobre essa questão de salário, produção, lucratividade, sobre o trabalho das pessoas. Então ele vai criar o termo classe burguesa, classe trabalhadora, o proletariado, para mostrar que a relação entre as classes no capitalismo, ela é sempre uma relação desigual. E por que ela é uma relação desigual? Justamente por conta das relações de trabalho que estão envolvidas ali, as relações de produção, tá? Então, o que vai definir uma pessoa em sua classe social? Né? O que vai definir é a detenção ou não dos meios de produção. Então, o trabalhador ele possui apenas a sua força de trabalho, que ele vende em troca de um salário, certo? E a classe burguesa, ela já detém os meios de produção, ela detém todos os meios para contratar aquele trabalhador, vender as mercadorias e gerar riqueza a partir disso. Bom, mas aí a gente tem alguns detalhes na teoria do autor, inclusive o conceito de lucro e também o conceito de mais-valia, que vai ser fundamental, então, para vocês entenderem por que o Marx é um crítico do capitalismo. Bom, aqui a gente tem 3 pontos interessantes, ó, a força de trabalho, o objeto de trabalho e o meio de trabalho. Toda mercadoria, pessoal, ela tem valor porque é a força de trabalho empregada. Então, se eu for pensar no processo de produção de mesas e cadeiras de madeira, por que aquilo tem valor? Por que pode ser comercializado? Porque houve uma transformação de uma matéria-prima em mercadoria. Há um trabalho braçal, sim, industrial, por meio de máquinas, mas também há um trabalho intelectual envolvido no planejamento daquele objeto. Então, toda essa força de trabalho empregado vai, obviamente, agregar valor a essas mercadorias. Mas já que o trabalhador ele detém apenas a sua força de trabalho, é nesse sentido que o Marx vai dizer que o lucro é uma forma disfarçada de exploração. Por quê? Esse trabalhador do século XIX, ele ficava em torno de 12 até 16 horas por dia trancado na fábrica. Ele não tinha nenhum tipo de direito trabalhista, as pessoas viviam em condições precárias de moradia, então era uma vida muito difícil, de muita exploração, de uma intensificação da exploração se fosse comparado com aquele trabalho no mundo feudal, tá? Então, o fato desse trabalhador receber um salário muito pequeno diante da riqueza que ele contribui para que seja produzida, lhe coloca nesse lugar de classe inferior, de classe dominada. Então é por isso que o Marx vai dizer que o lucro é uma forma disfarçada de exploração. Inclusive porque o trabalhador ele é visto como uma despesa pela classe burguesa. Tá? Então esse é um ponto central da teoria. Já o trabalho para Durkheim, ele vai assumir cada vez mais complexidade. Essa é uma frase que dá até para fazer uma brincadeira. Por que cada vez mais complexidade? Porque o Durkheim estudou o crescimento das cidades, a complexificação das redes sociais, a interdependência entre as pessoas. Então, se você pensar numa cidade pequena e numa cidade grande, a sociabilidade ela tem muita diferença. Tá? Desde as pessoas se conhecerem, falarem umas das outras, a fofoca tem um lugar central em cidades pequenas, por exemplo, né? Se for pensar uma sociedade pré-industrial, para fazer uma analogia.
Já numa cidade grande, há uma interdependência das relações de trabalho, tá? Então, cada vez mais complexas, é por isso que ele usa os termos solidariedade mecânica e orgânica. Parte da teoria dele sobre essa questão do trabalho está focada nesses dois conceitos aqui, tá? E o Weber, ele vai trazer toda uma análise sobre a influência do protestantismo, né, na consolidação do capitalismo nos Estados Unidos, né? Como que essa lógica protestante, a valorização do trabalho como algo, como bênção divina, né, essa abordagem de que os ricos seriam abençoados por Deus e os pobres seriam preguiçosos, como que essa lógica cultural, esse senso comum, esses preconceitos tão arraigados, por exemplo, ele estuda isso nos Estados Unidos, como que a ética protestante, ela contribui para uma consolidação do capitalismo. Bom, então é isso. Neste vídeo nós falamos sobre o conceito de trabalho para os autores clássicos da sociologia. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.